Seja muito bem-vindo a mais essa aula sobre o guia de codificação. Aqui a gente vai falar sobre as recomendações que você deve seguir sempre que você for desenvolver. Ou seja, o seu código deve ser aderente a essas PSRs para que você possa garantir a interoperabilidade do seu sistema ou de qualquer aplicação que você venha desenvolver. Então essas são regras que você deve seguir, legal? Existem outras recomendações que você vai seguir ou não dependendo do seu projeto, mas essas aqui não podem ser ignoradas. Agora é importante, se você está começando agora com o PHP, existem recursos que a gente vai falar sobre aqui que a gente não estudou ainda. Por exemplo, na programação orientada a objetos, que a gente fala de criação de classes. Isso vai ser visto na prática aqui no curso, lá no módulo 4. Então talvez você ainda não conheça esses fundamentos. E não tem problema, porque a gente vai ver na prática durante o curso. Se você entende o fundamento, na hora de aplicar, isso se torna natural. E é o que eu quero trazer aqui para você. Desde a primeira linha de código que você aprende na prática durante o Full Stack PHP Developer, a gente segue um padrão de desenvolvimento aderente a essas recomendações. Isso significa que você vai programar assim naturalmente. E aqui você vai entender o como fazer isso. Vamos começar então falando aqui da PSR1, que é o padrão básico de codificação. Ou seja, é o que deve ser considerado como codificação padrão de qualquer aplicação que você venha desenvolver para garantir um alto nível de interoperabilidade técnica entre códigos compartilhados. Então, quando você vai utilizar um componente, uma biblioteca PHP ou ainda consumir uma API, você precisa que o seu código esteja aderente a essa recomendação. Aqui a gente fala das tags do PHP, então você percebe que eu tenho marcado aqui em roxo uma tag de abertura e fechamento para um bloco de código PHP, e eu também tenho aqui uma tag de saída, que é um shorten, ou um atalho para um PHP echo. São as únicas duas aceitáveis. A gente não pode mais utilizar outros estilos de código aqui, tá bom? Então a gente tem aqui o exemplo, abrindo o PHP, eu dou um echo em Olamundo, ou eu também posso utilizar um shorten, esse igual substituindo o PHP é o mesmo que dar um PHP echo. A gente também tem aqui a codificação de caracteres, ou seja, arquivos devem usar apenas o TF8 sem boom para código PHP, mas isso a sua IDE já faz para você, caso você esteja utilizando tanto o PHP Storm quanto o NetBeans e outras IDEs também você pode configurar o tipo de salvamento de arquivo. Então isso é bem tranquilo, tá? A gente tem também aqui os efeitos colaterais, chamados de side effects, que é quando a gente tem um arquivo que declara uma função ou que faz uma configuração através de uma constante, fazendo o comando de saída, que é onde a gente não pode reutilizar esse arquivo. Então você sempre deve evitar. Como exemplo, eu tenho aqui um requireconfig.php, onde eu teria, por exemplo, uma constante hello, declarada através desse arquivo, que é um recurso externo. Eu teria também aqui o useMyFunction, que seria uma função vinda de um recurso externo também, e isso está certo. Agora, o momento que eu faço um define dentro desse mesmo arquivo ou declaro uma função dentro desse mesmo arquivo, eu estou cometendo side effects. Então você deve evitar ter declarações no mesmo arquivo que você faz output. Continuando então, a gente também tem aqui a PSR1 como padrão básico para as classes do PHP orientado a objetos, que é aquilo que eu falei que a gente vai estudar a partir do módulo 4 aqui no curso. E essa regra fala o seguinte: cada classe deve estar em seu próprio arquivo e ter pelo menos um nível de namespace, que é o padrão da PSR4. Então a gente não tem mais como criar classes fora de um namespace para poder estar aderente à PSR. O nome da classe ela deve ser declarada em Caps, ou seja, a primeira letra de cada palavra em maiúscula, o restante sempre em minúscula, e você só pode utilizar letras na declaração do nome. Aqui a gente tem um exemplo de myClass. Eu poderia ter também myClassUsers. O U seria maiúsculo. A gente tem também as constantes da classe, que são declarações de configurações, e elas devem ser declaradas 100% em letra maiúscula, e quando preciso, você pode utilizar o underscore ou o underline para separar as palavras. O exemplo está aqui, a gente tem a palavra reservada const, que é para declarar uma constante, e a gente tem o curse como o nome da constante que eu posso utilizar durante o meu programa. Eu também poderia ter um class underline name como padrão, e somente nesses dois formatos que é aceitável a declaração. A gente tem as propriedades da classe que podem ser escritas em Caps, camel case ou underscore. Mas o importante aqui é que quando você elege um padrão, você utilize apenas ele. Como assim?
Bom, aqui eu tenho 3 propriedades, você percebe que cada uma está utilizando um padrão. Isso está errado, eu deveria adotar apenas um. Eu gosto aqui de utilizar apenas o camel case, tá? Então tem um exemplo de utilização aqui, eu começo declarando uma propriedade com camel case, e aí o erro seria eu mudar o meu padrão de declaração nos próximos métodos. Então eu utilizo apenas um, está tudo certo, sua classe fica organizada e aderente também. E por fim, os métodos da classe devem ser declarados sempre em camel case. A gente está vendo aqui um getClassName, você percebe que a primeira palavra é toda em minúscula e depois cada nome de palavra tem a primeira letra maiúscula, novamente sem espaço, sem underscore, sem acentuação. E esse é o padrão básico de codificação. A gente tem também a PSR2, que é uma recomendação muito mais abrangente e que é um guia completo de estilo de codificação. Com ela, a gente tem como reduzir o atrito cognitivo ao escanear códigos de diferentes autores. É ela que permite que outro programador dê manutenção ou implemente o seu código, e também que você possa fazer isso no código de outra pessoa, sem precisar de fato conhecer todo o sistema antes de começar a desenvolver. Em resumo, então, a PSR2 enumera um conjunto compartilhado de regras e expectativas sobre como formatar o código PHP. O resumo dessa PSR é: o código ele deve seguir todas as recomendações listadas na PSR1 que a gente acabou de ver. Os arquivos sempre devem terminar com uma linha em branco, que é o padrão Unix Line Feed, ou seja, ao final do seu arquivo você pode dar um Enter, mas geralmente quando você identa o seu código pela IDE, ela já faz isso para você. Quando você tem um arquivo somente com PHP escrito e ele não tem saída de HTML ou outra stack, você deve omitir a tag de fechamento. Então, se a gente voltar rapidamente aqui no slide onde a gente fala do código PHP, se aqui eu tivesse apenas PHP, eu não teria essa tag de fechamento no final, ok? Voltando então, procure manter suas linhas de código com no máximo 80 caracteres. Quando necessário, você poderá usar até 120. Mais uma vez eu marco a IDE aqui porque o seu software vai te ajudar com isso. Ele vai criar uma linha de marcação para te orientar a formatar corretamente. A gente tem também que se certificar que o último caractere da linha não é um espaço em branco. Então, quando eu faço uma quebra para garantir esse tamanho de linha, eu tenho que fazer diretamente depois da última letra da última palavra dessa linha, sem deixar um espaço ali, ok? A gente pode adicionar linhas em branco para separar blocos de código, para garantir a legibilidade desse código, né? Quando a gente vai escanear essa aplicação. A gente tem aí que usar 4 espaços para indentar o código e nunca o tab. A ideia vai fazer isso para você também. Não deve ter mais de uma linha de código quando a gente fala de declaração, ou seja, se eu vou criar uma variável, eu crio uma por linha. Se eu vou criar uma constante, é uma por linha também. Eu nunca devo declarar duas na mesma linha. As constantes do PHP true, false e null, que são utilizadas para testar alguma condição ou para gerar algum fluxo na sua aplicação, elas devem sempre ser escritas 100% em caixa baixa. E para resumir esse padrão, a IDE, que é a sua ferramenta de programação, como o PHP Storm, NetBeans, entre outras, elas já implementam a PSR1 e a PSR2 ou têm recursos para implementar isso de forma automatizada. Em resumo, tudo que se diz respeito à organização do código vai ser automático para você no seu software. Agora, essa PSR, ela tem diversas recomendações. Eu deixei todas elas aqui com exemplos para você. Então a gente fala de namespaces, da palavra reservada use, a gente fala aqui de herança e implementação de interfaces. São diversos recursos que a gente ainda não aplicou, mas que a gente vai estudar na prática durante o curso. Eu não vou passar um a um aqui com você, porque é muito mais fácil de entender isso programando, mas vai ficar aqui como um guia de referência para você consultar e você pode sim fazer download agora, ler um por um, para já ir se familiarizando com esses fundamentos, ok? Então a gente tem aqui alguns slides a mais falando sempre da PSR2. E a última PSR que a gente precisa seguir no nosso código é a PSR4, que diz respeito ao carregamento automático de classes, seja a sua biblioteca ou os componentes que você utiliza. E tudo isso precisa ser feito seguindo essa recomendação. Essa PSR descreve então a especificação para o carregamento automático interoperável das classes e mostra também aonde você deve salvar os arquivos do seu projeto.
Então, na nossa especificação, a gente tem que entender como classe todas as classes, interfaces e traits da nossa aplicação. São recursos que a gente vai estudar e vai aprender a utilizar sempre, tá bom? A gente tem aqui, o nome de uma classe totalmente qualificado deve seguir o seguinte formato. Eu tenho o namespace completo, que deve ter um nome de nível superior, que é o vendor, ou seja, eu poderia ter aqui um diretório source, que é o código da minha própria aplicação, aquele que eu desenvolvo, e eu poderia ter um diretório vendor também, que seria as bibliotecas que eu faço download para utilizar na minha aplicação e automatizar alguns recursos. Esse é o vendor, é o nível superior de namespace da nossa aplicação. O namespace pode ter um ou mais subnamespaces. Então, aqui entre parênteses na especificação, eu poderia ter 1, 2, 3, 5 namespaces para subdividir a minha aplicação. Então, no exemplo aqui da source, eu poderia ter source e users e eu finalizo com o nome da classe, que é a terceira regra. O namespace deve terminar com o nome da classe. Então, recapitulando, source e users, e aí eu poderia ter o user model, eu poderia ter o user handler, ou eu poderia ter source users barra model, e aí ter as classes de modelo, barra handler e ter as classes de handler da minha aplicação. Então, essa organização padrão que você deve seguir sempre e o seu autoload deve estar apto a carregar essas classes automaticamente. E é por isso que é tão importante seguir todas as regras. Quando a gente cria uma classe, por exemplo, myClass, ela tem que ser salva como myclass.php para que isso aqui funcione corretamente. O nome do arquivo deve ser exatamente o nome da classe, ok? Bom, quarta regra então, underscore não tem qualquer efeito especial no namespace, que até a PSR0, que foi descontinuada, a gente utilizava underline para poder fazer a indentação de namespace, agora não tem qualquer efeito, foi descontinuado, tá? A gente tem também aqui, caracteres alfabéticos podem ter qualquer combinação de maiúscula e minúscula, então para o carregamento automático ele vai conseguir dar load nesses arquivos também. A gente tem aqui, todos os namespaces devem ser referenciados de forma única, então você nunca vai ter dois namespaces com o mesmo nome em cada vendor, ele deve ser único dentro da sua aplicação. O vendor namespace e alguns dos primeiros níveis de subnamespaces devem corresponder a um diretório base, ou seja, se eu tenho um namespace source, eu tenho que ter a pasta source na minha aplicação, lá na raiz. Se eu tenho um namespace vendor, a mesma coisa, eu tenho que ter a pasta vendor na minha aplicação. E cada subnamespace seguinte deve corresponder a um subdiretório dentro do diretório base. Cada separador de subnamespace corresponde a um separador de diretório no sistema operacional. O que eu estou dizendo é o seguinte, quando você acessa source barra users barra nome da classe, essa estrutura é a mesma que nós teríamos nas pastas do nosso projeto, nos diretórios. Então eu tenho que ter uma pasta source, uma pasta users e dentro da pasta users eu vou ter as classes. E é assim que o autoload vai conseguir fazer o carregamento. Por fim, implementações de autoloader não devem lançar exceções, gerar erros de qualquer nível ou retornar um valor. E aqui a gente tem então um exemplo de autoload de classes. Você percebe que eu estou definindo aqui quem é o meu namespace e a pasta raiz. Eu estou fazendo uma verificação se esse namespace foi invocado através do meu programa e se não foi, eu não vou continuar. Se ele foi corretamente invocado, eu continuo para pegar o nome da classe, removendo o namespace, substituo as contrabarras por barras e isso vai fazer com que o meu software acesse a pasta onde o arquivo está armazenado. Então é por isso que a gente deve seguir a recomendação de nomenclatura e ter sempre uma classe com um nome totalmente qualificado. E aí, por fim, se esse arquivo existir, eu carrego ele para ter os recursos disponíveis na minha aplicação. E é assim que a gente fazia o carregamento automático. Mas com a chegada aí dos novos recursos, hoje a gente tem uma forma mais prática, inteligente e interoperável de criar o autoload usando o Composer para gerenciar e automatizar todas as dependências do seu projeto, seja aí as classes que você baixa de terceiros, quanto as próprias classes que você cria e que você desenvolve para dentro da aplicação. Você pode utilizar o autoloader do Composer para gerenciar isso para você. Então, basicamente, o que a gente tem aqui é um exemplo que mostra a configuração do Composer.json. Com ele, o gerenciador de dependências PHP pode automatizar todo o processo de carregamento de classes e componentes para você. Então, o que a gente tem aqui é o seguinte, eu tenho o meu repositório UpInside com o projeto FSPHP,
Eu tenho uma descrição dizendo do que ele se trata e eu tenho a versão mínima de utilização, nesse caso marcada como versão estável. A gente tem aqui os dados do autor desse projeto, a gente tem aqui o config vendorlib, que é o nosso fornecedor de bibliotecas externas, e ele vai estar dentro do diretório vendor, e eu tenho também aqui o autoload PSR4, referenciando de forma única o namespace source para a pasta source do meu projeto, que é onde eu vou colocar todas as classes que eu desenvolvo, os meus models, as minhas entidades, tudo vai aqui dentro. Legal? Então, nesse ponto do autoload do PSR4, eu estou informando o carregamento da minha aplicação. E aí, quando você roda o comando do Composer para fazer a instalação ou o update, ele vai gerar um arquivo de autoload.php dentro do fornecedor, ou seja, dentro da pasta vendor. Para que eu possa gerenciar todas as minhas classes e carregar elas automaticamente, eu simplesmente vou dar um require em vendor/autoload.php. Então é assim que a gente vai aprender também a fazer o carregamento automático. Relembrando, o que a gente viu aqui são padrões de codificação que dizem respeito a talvez recursos que você ainda não estudou, que você ainda vai aprender durante o curso. O que eu preciso que você entenda agora é de fato a teoria, para que quando a gente for para a prática, o seu aprendizado seja cognitivo e seja natural você programar utilizando aí um código aderente a essas recomendações. E não se preocupe também em lembrar desses fundamentos agora, porque durante as horas práticas eu vou repassando isso com você e mostrando esses detalhes no código, na prática, como a gente deve aprender programação. Espero que tenha gostado desse conteúdo. Você pode fazer o download desse guia de PSRs para estudar mais com calma aí cada um dos conceitos, ver os exemplos práticos aí da PSR2 que a gente passou por cima e assim ter todo o fundamento analisado e estar pronto para começar a programar. Te deixo um forte abraço e eu te vejo na próxima aula.